emocional, mas eu tô quase com dor de barriga aqui, hein? Mas vamos lá. Bom, graça e paz, igreja. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade. Eu quero honrar os pastores por essa oportunidade para dizer que vocês têm coragem mesmo, viu? Eu vejo que a liderança é uma peça, uma coluna nesse ministério. Coragem de entregar a igreja com todos esses líderes para uma serva de Deus, para uma menina que está aprendendo a trabalhar todos os dias com o Senhor. E como hoje nós vamos falar sobre liderança, eu quero começar falando para vocês o que é o conceito de liderança. E eu já aprendi essa noite, eu já ouvi sobre essa noite, e eu agradeci a Deus, por quê? Porque o meu coração de liderança está alinhado muito com o coração do pastor, da pastora. Porque liderança não é um cargo, liderança não é uma posição, liderança é um ato de servir, é um ato de amor. E eu entendi que os pastores aqui têm liderado com esse coração, com esse serviço. E eu quero falar hoje sobre uma liderança que todos nós, como líderes, como aquelas pessoas que são chamadas para casa, para o trabalho, para tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue, nós temos que trabalhar na nossa vida. Os irmãos não precisam abrir, mas eu vou abrir lá 1 Tessalonicenses 5:23, que eu quero fazer uma referência aqui para os irmãos, que diz assim, em 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que eu quero começar com essa palavra? Porque nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. Mas muitas vezes nós damos uma atenção para o espírito maior do que para a alma, maior do que para o corpo. Como assim? Eu vou explicar. Muitas vezes nós entendemos que conhecer a palavra, estar sobre a palavra, orar, é mais importante do que comer bem, do que cuidar do corpo íntegro que o Senhor nos deu, nos manter com boa saúde, que é mais importante do que trabalharmos com as nossas emoções, usarmos tudo o conhecimento que a gente tem para ter uma vida de paz. E nesse tempo, já há muito tempo, já há mais de um ano, o Senhor vem me chamando essa atenção do quê? Imagine, irmãos, uma cadeira que ela tem 3 pernas. Eu até coloquei uma foto aí na apresentação. Essa cadeira tem 3 pernas. É o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Imagina que você está cuidando mais de um e os outros 2 estão penso. Como está essa cadeira? Como está essa mesa? Ela não vai se equilibrar. E nós, como liderança, como pessoas que estão trabalhando para o reino, que estão fazendo tudo, nós precisamos ter essa consciência de que, do que o corpo glorifica a Deus, o espírito glorifica a Deus, a nossa alma, que é as nossas emoções, que é tudo aquilo que reside em nós, todas essas coisas glorificam ao Senhor. E nós não podemos dar atenção para uma mais do que a outra, nós precisamos olhar para as 3. Por quê? Porque adianta eu estar cheia do Espírito, muito espiritual, e eu não ter energia para fazer aquilo que o Senhor me encomendou para fazer? Adianta eu orar muito, eu fazer muito isso, e depois eu não ter um controle emocional? Qualquer pessoa me irrita, qualquer coisa me abala? Adianta? Não, não adianta. Fabiane, mas a gente vai ter uma perfeição? Não, nós não vamos ter uma perfeição, mas nós precisamos trabalhar com essas 3 esferas, olhar para essas 3 esferas da nossa vida. E por que isso se faz tão
e muito importante. Às vezes, nós temos o costume de falar: o meu trabalho é secular, eu não trabalho na igreja. Nada na nossa vida, irmãos, é secular. Tudo é do Senhor. Tudo glorifica o Senhor ou não glorifica o Senhor. Nós não somos um aqui dentro da igreja. Nós somos um aqui dentro da igreja, nós somos um fora da igreja no nosso trabalho, nós somos a mesma pessoa na nossa casa. Nós não podemos ser pessoas diferentes. Eu não posso receber alguém na minha casa e essa pessoa derrubar um suco na minha mesa e eu falar: imagina, não tem problema, fica tranquila, não tem problema. Aí eu estou sentada com meu filho, no outro dia ele derruba o suco, eu falo: tá vendo? Eu vou ter que lavar, porque você derrubou, porque você é um estabanado. Eu não posso. Eu preciso ser a mesma pessoa. Eu preciso controlar as minhas emoções. Eu preciso cuidar da minha casa, honrar a minha casa, do mesmo jeito que eu honro as pessoas fora da minha casa. Então, eu quero dizer que a vida começa com uma autoliderança. Nós precisamos liderar a nós mesmos. Sabe o fruto do Espírito? Vocês conhecem os frutos do Espírito? É a mesma coisa. Nós precisamos primeiro se autoliderar. Por quê? Porque se eu não me autolidero, eu não vou chegar numa liderança que vai ser efetiva. E por que eu não vou chegar numa liderança efetiva? Porque se a autoliderança é eu trabalhar as minhas emoções, é eu trabalhar a minha forma física, é eu comer bem, eu me alimentar, eu pensar em tudo que eu estou comendo, é eu pensar nas coisas que eu estou fazendo, nas emoções que eu estou sentindo, nos filmes que eu vejo, nas músicas que eu escuto, porque todas essas coisas fazem parte do quê? Do meu conjunto, do meu sistema que traz para mim a minha formação. E por que eu estou falando isso? Porque nós, todos nós somos criados de maneira perfeita. A palavra fala que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E é verdade. E Ele nos criou de uma maneira maravilhosa, de uma maneira assombrosa. Só que sabe o que acontece? Eu nasci num lugar, você nasceu em um lugar, cada um aqui nasceu em um lugar. E dependendo de onde nós nascemos e com quem nós fomos criados e como aconteceu o contexto da nossa vida, nós vamos sendo moldados. Como moldados? Por exemplo, hoje eu tenho uma situação financeira confortável, mas eu ainda escuto na minha mente: Fabiane, pé de pobre não tem número, compra um sapato. Por quê? Porque eu ouvi isso repetidamente da minha mãe. A minha mãe sempre falava isso para mim, mas não porque ela era ruim, não porque mas é porque essa era a realidade que a gente vivia. Então, a Fabiane, ela teve que, desde cedo já, com 14 anos, entender que ela nasceu em um lugar, ela cresceu naquele lugar, mas ela teria que tomar algum posicionamento se não quisesse viver neste lugar. E o que inclui esse posicionamento? Novas pessoas, novos lugares, novas formas de pensar. E essa menina pegou e foi fazer o quê? Ela foi procurar um emprego no Banco do Brasil, na época, para ser menor. E as pessoas falavam: Fabiane, mas por que você vai trabalhar no banco? A gente nasceu aqui, está tudo certo, você nem vai passar nesse concurso, a gente não tem nem dinheiro para pagar. Mas eu insisti, eu persisti, eu consegui. Com 14 anos, gente, eu virei menor aprendiz do banco. E aquelas pessoas que estavam comigo, as minhas amigas, eu falava: olha, agora eu vou trabalhar, eu vou sair do banco, que eu trabalhava 4 horas, eu vou sair daqui e eu vou ser o quê? Eu vou ser babá das filhas da minha chefe. Aí as pessoas: quê? Você já virou bancária? Eu falava: que bancária? Que bancária? Eu estou começando a vida, eu tenho muita coisa para aprender. E eu fui trabalhar com as filhas da minha chefe de babá. Para quê? Para entender o que eles comiam, o que eles faziam, quem ganhava dinheiro, quem fazia, quem ia para os lugares que eu não tinha acesso, o que é que eles faziam, como eles se comportavam. E aí, gente, o que a gente precisa para isso? Nós precisamos de humildade.
Nós precisamos dos frutos do Espírito, nós precisamos trabalhar o nosso emocional. Porque sabe o que o emocional da gente fala? Ai, estão te fazendo de menos. Estão querendo te humilhar agora, trabalhar de babá. Você já trabalha no banco. Só que quando você sabe, você olha para você com verdade, com humildade e fala, não, eu vou aprender. Essas pessoas têm coisas para me passar que eu preciso aprender. As coisas acontecem na nossa vida de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu cresci num contexto que as pessoas daquele contexto, elas não foram bem. Elas não se sobressaíram. E quando eu falo, gente, em sobressair, eu não estou falando somente de financeiro. Eu estou falando de tudo, porque eu acho que nós temos que ser prósperos em tudo. Próspero com a nossa saúde, próspero com as nossas emoções e próspero financeiramente, porque senão a vida não tem sentido. Ninguém é feliz se nós não procurarmos encontrar um balance sobre todas essas coisas. E a Fabiane foi trabalhar ali de babá. E quando eu saí do banco com 18 anos e eu arrumei outro trabalho, eu passei a ser também babá das filhas da minha chefe de fim de semana. Por quê? Porque eles iam para a praia e eu queria ir. Eu queria entender o que eles conversavam, o que eles faziam. Eu já era uma pessoa de maior. Eu tive a oportunidade de aprender a dirigir, eu tive muitas oportunidades. Só que nós precisamos encarar e correr atrás dessa oportunidade com humildade. Quando nós estamos servindo, vocês estão servindo aqui na igreja, vocês têm a capacidade de conhecer pessoas, vocês têm a capacidade de fazer o que os senhores desejarem com um coração limpo. O Senhor, Ele usa os relacionamentos que nós temos. O Senhor usa tudo que está ao nosso redor para o quê, gente? Para nos promover. A Bíblia fala que Deus até tira do ímpio para dar para o justo. Como que o Senhor vai fazer isso se a gente não está ocupando os espaços que nós precisamos ocupar? E a Fabiane trabalhou nesse lugar por 8 anos. E ela conheceu o Senhor. E conheci, inclusive, um rapaz que está aqui agora, Tiago, meu esposo, que era um office boy. E eu falava para minhas amigas, mas um office boy? Eu falava, gente, mas ele está começando a vida e eu também. Nós vamos ir para frente, nós vamos crescer. E qual que é a importância, gente, da gente olhar as pessoas que estão ao nosso redor? Porque às vezes você tem um irmão que ele é crente, só que a mentalidade dele não está renovada. O que eu falo renovada? A Bíblia fala que nós temos que renovar a nossa mente. Para quê? Para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Como nós vamos renovar a nossa mente se nós estamos do lado de pessoas que às vezes não querem renovar a nossa mente? Às vezes do lado de pessoas que acreditam que a gente vai viver só das migalhas. Que tudo tem que ser por misericórdia. Que nós não temos um Deus da graça. Aquele Deus que a gente fala, para os seus amados, Deus dá enquanto dorme. Muitas das pessoas não vivem isso. E a gente acaba reduzindo o Senhor, o Evangelho, a palavra, naquilo que acontece na nossa vida. Então nós precisamos nos posicionar para que o Senhor possa trabalhar com o nosso posicionamento e com isso Ele trazer para nós aquilo que Ele deseja. Eu trabalhei nessa empresa durante 8 anos. Um dia o Senhor me acordou e falou, chega de trabalhar. Agora você vai ter uma empresa própria. Sabe na palavra? Loucura para uns, Deus para outros. E foi isso que aconteceu. Sabe o que a Fabiane fez? Chegou na segunda-feira e pediu a conta. Aí a minha chefe falou, Fabiane, pelo amor de Deus, você está maluca? Você vai pedir a conta para quê? Eu falei, não, eu vou empreender. Ela falou, empreender? No quê? Eu falei, no comércio exterior. Mas você fala inglês? Não. Fala espanhol? Não. Mas eu tenho um Deus que governa. Ele é dono de tudo. E se Ele aponta, Ele paga a conta. Ele sabe o que Ele está me pedindo para fazer. E por que eu falo que precisa de coragem, gente?
Porque a gente precisa, o primeiro aspecto da liderança é a gente ter coragem. Coragem de encarar nós mesmos, os nossos medos, as nossas fragilidades, aquilo que Deus precisa trabalhar em nós, para que a gente possa avançar. A gente precisa ter coragem de falar: Senhor, a Tua palavra está falando, mas não está acontecendo na minha vida. O Senhor disse que Moisés abriu o mar, o Senhor fez maravilhas para quem, mas não está acontecendo na nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos, gente, de experiências. Nós precisamos ter coragem de falar para o Senhor: Senhor, eu preciso de viver as experiências na minha vida, na minha vida. Eu não quero só ter histórias para contar. Eu não quero só ouvir as histórias da Fabiane. Eu não quero ouvir só as histórias da Bíblia. Eu quero viver. Por quê, gente? Porque nós não podemos ter a palavra. Nós temos que ser a palavra. Nós temos que viver o evangelho completo, com tudo que o Senhor tem para nós. E a primeira coisa que começa é com a nossa autoliderança. Nós precisamos fazer uma lista. Sabe, você pode pegar um caderno e colocar: o que tem em mim que eu não acredito que vem do Deus que me criou. Por que isso? Porque nós somos influenciados, gente, pelo espaço que a gente vive, pelas pessoas que nos cercam, por todo o ambiente, pela escola, pelas coisas que a gente aprendeu. E nem tudo isso é bom. Nem tudo isso é bom. Nem tudo isso é o que nós temos que levar para a nossa vida. Às vezes a gente faz coisas que a gente nem sabe por que faz, mas porque a gente acostumou a fazer. E nós precisamos ser intencional com isso. Porque quem disse que uma pessoa que nasceu na comunidade, lá do lado da comunidade de São Camilo, como eu nasci, não poderia sair de lá, não poderia vencer na vida, não poderia mudar a história? Sim, é possível. A Bíblia fala que é possível, mas para isso nós vamos ter que tomar caminhos que eles não são iguais, que eles não são os mesmos. Quando me convidaram, olha para você ver o que é mentalidade. Quando me convidaram para vir até aqui, eu moro nos Estados Unidos há 7 anos. Quando me convidaram para ir na igreja do IEQ, eu pensei que era uma igreja, gente, de 40 pessoas. Que era a igreja que eu converti lá atrásão. A igrejinha da minha mãe, 40 membros. Quando eu entrei para ver a igreja, gente, por quê? Porque é uma mentalidade que não se atualizou. Eu não me atualizei sobre a igreja do Evangelho. Aí eu fui falar com o meu irmão, ele falou: Fabiane, todos os eventos que acontecem maiores são na IEQ Piracicaba. Eu não sabia. Por quê? Porque é uma mentalidade parada. É uma mentalidade que eu não estava olhando para aquilo. E quando eu cheguei aqui, eu agradeci, eu louvei a Deus. Quando eu conversei com os pastores que eu conheci, eu falei: Senhor, glória a Deus pela vida deles. Eles estão numa visão do quê? De crescimento, de expansão, de mudança. Eles estão confiando que o Senhor tem entregue para eles o melhor. E é isso, gente, que nós precisamos. Só que primeiro nós precisamos liderar a nós mesmos. Sabe por quê, gente? Porque se a gente não liderar nós mesmos, nós vamos se enroscar na liderança com os outros. E eu vou dar um exemplo para vocês como é que a gente se enrola na liderança com os outros. Quando nós não sabemos muito bem quem nós somos e qual é o chamado que Deus tem na nossa vida, e nós não trabalhamos ainda a mudança de mentalidade, acontece o seguinte: uma irmã, uma pessoa falou uma coisa para mim que eu não gostei, eu vou lá e falo para outra pessoa, e reclamo para o pastor, e reclamo para outra pessoa. Isso, gente, é sinal de pessoas que não sabem quem são. Sabe por quê? Porque quando você tem certeza de quem você é, você não tem problema com aquela pessoa que está falando algo que não te representa. Porque ela está falando sobre o que ela acredita, não é sobre quem você é. Eu fui até o Ministério da Educação, porque nós estamos com um projeto de educação. Eu apresentei um projeto lá. A pessoa me chamou depois do ladinho e falou: olha, você veio apresentar um projeto para as pessoas da educação, mas você tem vários vícios de linguagem, você sabia? Aí
que os senhores acham que eu fiz? Fiquei nervosa? Chorei, falei para ela, você não pode falar isso comigo? Eu disse para ela, olha, muito obrigada por você ser uma pessoa tão importante e estar investindo na minha vida, me corrigindo. Porque, gente, eu tenho vários vícios de linguagem, eu sei. Eu não vou ficar ofendida com aquilo que é a verdade. Eu estou melhorando, eu estou trabalhando para melhorar, mas eu ainda não atingi todo o meu potencial. Até porque, gente, foram anos de estudo, mais ou menos aonde eu cresci. Ai, a Fabiana é aquela moreninha lá. Eu sou branca, eu sou moreninha. Não consegue nem dizer se é negro, se é branco, se é porque é aquela cor que se não toma sol fica pardo. Eu vou me ofender com isso? Eu não vou me ofender com isso, gente, essa é a verdade. E hoje a gente está numa época, numa era de mimimi. Numa época de pessoas mimizentas. E nós fomos chamados, gente, para quebrar isso. Você não pode... Ah, Fabiana, eu não faço fofoca na igreja. Ah, não interessa, mas você escuta. Também não funciona. Também não serve. Você não tem que falar e você não tem que escutar. Por quê? Porque você autolidera a tua vida. Você, o Senhor e o Espírito Santo são um só. Se você está ouvindo, eles também estão ouvindo. O que é que você está fazendo o Espírito Santo consumir? Se você tem que cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, o que é que você está expondo o Senhor para ouvir? Quais são essas conversas? Nós precisamos tratar isso. Ah, eu estou na igreja, estou servindo, ah, mas eu estou com raiva do irmão, mas eu estou... Deixa eu te falar uma coisa. No nosso Deus não tem raiva, não tem ciúme, não tem nada que está errado. Se você está levando a tua vida, liderando a tua vida com essas coisas, você está com parceria errada. Você está com parceria, não é com o Senhor. Você pode ter certeza que você está fazendo parceria com a pessoa errada. Por quê? Se a Bíblia fala que o Senhor criou tudo pela palavra, que Ele fala com a palavra, aí você está ouvindo palavras, você está falando palavras. Como que pode ser isso? Não pode ser. Então, gente, a autoliderança, ela começa em nós. E nós temos que pensar. Foi difícil para mim, foi duro para mim, mas eu penso, Fabiana, eu estou comendo isso daqui agora. Acho que isso aqui não é muito saudável. Por quê, gente? Porque se a gente não cuidar, nós não vamos chegar para fazer tudo o que o Senhor quer que a gente faça. Nós não vamos alcançar. Nós não vamos fazer. E a gente olha até para aquelas outras pessoas que estão cuidando muito do corpo e fala, ai, mas é demais, né? Mas eles estão fazendo aquilo que eles acham que é certo. E nós temos a obrigação de olhar para todas as áreas da nossa vida e liderar bem a nossa vida para que a gente chegue na liderança. Por que a gente chegue na liderança? Porque eu não vou poder corrigir um líder, falar com uma pessoa que ela não pode ficar falando dos outros, que ela não pode comer errado, que ela precisa se cuidar, que ela precisa fazer isso, se eu não faço isso. Você vai num nutricionista que está totalmente fora do peso? Você escuta a palavra de um pastor que você acredita que não vive a palavra? Aí as pessoas falam, ah, mas Jesus, Ele amava todas as pessoas porque nós amamos a Deus por quem Ele é. Não, nós amamos Deus por quem Ele é, mas porque Ele faz. Ele fez, gente. Ele acolheu, Ele fez milagre, Ele fez isso. E isso comprova quem Ele era. O pastor está aqui na igreja, ele está servindo a igreja, ele está cuidando da igreja, ele está planejando um ambiente melhor para a igreja. A gente ama o pastor por quem ele é? Sim, mas quem ele é reflete o que ele faz. Porque a árvore boa tem bons frutos. Não é diferente, gente. Então, se a árvore é boa, ela vai dar bons frutos. Não tem como ser diferente. E nós vamos ter que trabalhar nessa mudança de mentalidade. Por quê? Eu falo na liderança, mudança de mentalidade, confrontos em amor. Por que confrontos em amor? Porque nós precisamos chamar as pessoas em amor. Eu sou casada com meu esposo há 20 anos. Eu tive vários confrontos com o Tiago. Por quê? Olha como que eu cresci com o confronto, a Fabiane. Quando eu tinha 7 anos,
O meu pai teve um relacionamento fora de casa. A minha mãe pegou a gente, os 3, meu irmão está aí. Minha mãe pegou os 3, levou na casa da moça e falou, não é só ele não, tem mais esses 3 aqui, você vai querer assumir tudo? A mulher, pelo amor de Deus. Minha mãe pegou, levou a gente para casa, falou, vou conversar com seu pai. Eu me escondi embaixo da cama, para ver o que eles iam falar. Minha mãe falou, é sim ou não? Resolveram ficar junto e resolveram levar uma vida, passou 2 anos, eles converteram e a vida andou. Aconteceu a mesma coisa com meu esposo, só que ele tinha 13 anos. Só que sabe o que aconteceu? Os pais se separaram. E meu esposo morou na casa de um amigo, na casa de outro amigo. E não aconteceu com ele como aconteceu comigo. E o que isso, gente, gerou na vida dele e na minha? Eu entendo que o confronto é bom. Que quando eu confronto um líder, que quando eu confronto uma pessoa, é porque eu quero estar junto dela. Eu quero estar junto com ela, eu quero falar para ela, olha, isso aqui que você está fazendo não está muito adequado, mas vamos encontrar um caminho que seja bom para você e bom para mim, para a gente o quê? Aumentar a nossa conexão, para a gente avançar. O meu marido entendeu que o confronto é ruim. Porque quando a gente confronta, a gente separa. A gente vai embora, porque foi isso que aconteceu na vida dele. E aí, quando a gente brigava, eu queria ficar falando na orelha dele para trazer ele para mim. E ele queria se afastar de medo que a gente pudesse se separar. E demorou anos, gente, para a gente entender isso. Demorou anos, e isso traz para nós feridas emocionais, que nós precisamos identificar e tratar. Identificar e falar, Senhor, trabalha nessa minha fragilidade. Nós somos empresários há muitos anos e o meu marido sempre quis, gente, ter sociedade com pessoas mais velhas, com homens mais velhos. Não, eu quero um sócio mais velho, eu quero ter um sócio mais... Quando passou muitos anos, ele um dia falou, Fabiane, por que eu procuro homens mais velhos? Por que eu quero ter sociedade com homens mais velhos, sendo que eu trabalho com inovação? Eu sempre quero estar mais. E ele identificou que a figura do homem mais velho representava o pai dele, que nunca falou para ele, Tiago, você vai dar certo. Tiago, você é um bom menino. Ele cresceu ouvindo, você não vai dar certo, vai trabalhar. Você vai ser um vagabundo, já está com 17 anos. E hoje, gente, hoje nós temos um filho de 17 anos. E quando o Tiago vê o nosso filho deitado no sofá, o Tiago às vezes enrosca na garganta e fala, Fabi, eu nunca consegui deitar no sofá da minha casa e o meu pai conversar comigo com amor. Então, gente, essas são coisas emocionais, feridas emocionais que nós precisamos identificar e trabalhar. Nós oramos, gente, por muitos anos, mas nós precisamos ser conscientes dessas coisas para que a gente possa se livrar dessas coisas, porque essas coisas não foi o Senhor que nos deu. Mas elas aconteceram devido ao mundo que a gente vive, devido às escolhas que o pai do Tiago teve, que a mãe do Tiago teve. O Tiago não escolheu, gente, nada disso. Mas não é porque ele não escolheu que ele vai se vitimar disso e vai falar, Senhor, olha o que aconteceu, olha o que... Não! Eu preciso entregar as minhas emoções para o Senhor e cuidar dessas emoções. Eu não posso porque agora eu... estou orando muito, estou fazendo muito, eu não saio de casa, eu como muito. Não, se você está ansioso e está descontando na comida, isso não tem a ver com as emoções que o Senhor deseja para a tua vida, você precisa tratar. Porque a mesa com as 3 pernas, com o corpo, a alma e o espírito, ela não vai parar de pé. Entende? Quando nós saímos, nós precisamos glorificar a Deus no nosso corpo. Quando a gente está comendo, gente, é uma delícia depois do culto a gente comer. Só que não é saudável, depende do que a gente come, é muito tarde para a gente comer e já dormir. Nós precisamos ter atenção sobre essas coisas.
Nós precisamos começar, gente, com essa autoliderança dentro da nossa casa. Olhar para os nossos filhos dentro da nossa casa, para os nossos familiares, para os nossos amigos e falar: eu estou contribuindo para a saúde deles física, eu estou contribuindo para a saúde deles emocional, eu estou contribuindo para a saúde deles espiritual, eu estou contribuindo em todas essas áreas. O que eu estou falando que pode estar gerando na vida dele coisas que não são boas, não são agradáveis? E a gente tem que cuidar, gente, todo dia do que a gente fala. Todo dia. Porque todo dia nós temos pensamentos que não condizem com a palavra de Deus. Nós temos pensamentos que não vai dar certo. Nós temos pensamento de fracasso. Nós temos pensamento que aquela pessoa está indo bem, mas eu nunca consigo ir bem. E essas coisas nós precisamos substituir pelas verdades de Deus. Eu falei ontem para uma amiga minha, eu falei: pega um caderno e escreve: Senhor, hoje eu olhei o fulano e senti isso não deu certo. Vai lá na palavra de Deus e substitui por algo. Não, todas as coisas eu posso no Deus que me fortalece. Eu não vou ter mais esse posicionamento. Sonda você mesmo. Por que sonda você mesmo? Porque o trabalho que nós temos que fazer é nosso. É nosso. O Senhor não pode fazer por nós, porque Ele vai nos moldando no meio do processo. E eu tenho certeza que Ele vai nos moldando para esse processo. Por quê? Porque depois que eu saí dessa empresa, que eu comecei a empreender, gente, nós falimos. Nós tivemos muitos problemas. Sabe por quê? Como a gente não curou ainda algumas coisas que fazem parte da nossa identidade, você quer comprar o que não pode, você quer contratar quem não deve, você quer ser amigo de todo mundo. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu falei: Fabiane, por que você tinha tanta roupa assim? Por que você queria sempre comprar tudo? Sempre se endividar com um monte de coisa, ter coisa que não tem necessidade de ter. E eu vi que um pouco disso estava ligado com a minha identidade. Com aquelas coisas que as pessoas falam para a gente: olha, você tem que chegar no lugar bem, hein? Maravilhoso. Se você não for assim, você não vai ser atendido. Se você não for daquele jeito, não. Nós precisamos saber quem nós somos na estação certa da nossa vida. Então, se eu ganho 10, eu vou ter uma mentalidade de não gastar tudo. Eu preciso primeiro guardar e depois pensar em gastar. Por quê? Porque eu preciso construir uma mentalidade que eu desejo para o meu futuro. É uma que eu não tenho, porque às vezes eu não tenho aquela condição. Mas eu preciso me posicionar nesta condição, para que eu possa evoluir. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Olha, eu como um pratão, eu vou comer meio pratão. Intencionalmente. Olha, eu costumo ficar ansioso por isso, por aquilo. Eu vou controlar isso e vou procurar substituir algo por isso. Por quê, gente? Porque nenhum espaço fica vazio. Se a gente não substituir isso pela palavra de Deus, não substituir isso, nós não vamos avançar. Nós não vamos avançar. E quando nós estivermos na liderança, quando nós estivermos liderando alguém, nós não vamos liderar da maneira certa. Por quê? Porque vai passar o tempo, a Fabiane, ela entendeu, falou: nossa, eu compro coisas que não tem necessidade, eu não preciso dessas coisas hoje. E eu fui trabalhando com isso, e o Senhor foi trabalhando na minha vida com isso. Quando eu mudei para os Estados Unidos, o Senhor falou: então, agora você vai abrir uma fundação. Eu falei: fundação? Ele falou: é. Para trabalhar com o quê? Com habilidades emocionais e de liderança. Aí eu pensei: habilidades emocionais e de liderança, mas eu não tenho habilidades emocionais e nem liderança. Aí o Senhor falou: mas você trabalha por causa de você ou por causa do propósito que eu criei você? Eu falei: por causa do propósito que o Senhor criou. Então, você pode fazer todas as coisas. É uma mudança de mentalidade. Eu falei: tá, e como que eu vou fazer isso? O Senhor falou: vai começar investindo os recursos que você guardou até agora para fazer aquilo que eu preciso. E por que eu falo que nós temos que estar bem conosco com a nossa autoliderança? Porque se você não está bem com você, você não trabalhou os seus valores, o seu ego, a sua vaidade, tudo que está dentro de você que não é bom. Você acha que a Fabiane ia querer investir o dinheiro dela numa associação, numa ONG,
distribuir livro para o Brasil, para o pessoal das comunidades carentes, ou ela ia querer viajar, comprar roupa, andar com todos os carros importados do ano, comprar uma bolsa por mês? Eu poderia. E poderia falar para o Senhor: Senhor, olha só, eu saí de uma situação muito ruim, agora eu cheguei aqui, eu quero fazer as minhas coisas. Eu não tenho uma boa justificativa? Só que esse não foi o propósito que eu fui criada. Eu não fui criada para me servir. Eu fui criada para servir. E servir exige renúncia. E a primeira renúncia do nosso ego, da nossa vaidade, de tudo aquilo que está em nós que não é bom. Nós temos empresas, temos vários colaboradores. E a dor de cabeça é maior para quem? Para quem tem a empresa. Por quê? Quanto mais te é dado, mais te é cobrado. Se o Senhor te deu essa visão, que as pessoas não acompanharam ainda a visão, quem que o Senhor vai cobrar mais da visão? Você. Você que vai conseguir alinhar a visão, você que vai ter que trabalhar, se esforçar para as pessoas se alinharem naquela visão que você recebeu. Não vai ser o contrário. Não é a pessoa que recebeu a visão que vai ser alinhada por aqueles que estão andando pela visão. Nunca vai acontecer isso. Só que se a pessoa não está tratada, se ela não está cuidada, se ela não está consciente de quem ela é, ela vai cometer erros no meio do caminho. E todos nós podemos cometer? Podemos, estamos passíveis disso. Mas nós precisamos olhar para tudo isso, gente, com intencionalidade. E saber que o Senhor pode e sempre vai nos ajudar em tudo. Mas eu preciso do irmão, eu preciso da irmã. Porque, gente, a coisa mais fácil que tem é a gente ajoelhar e contar para Deus todas as nossas vulnerabilidades. Mas é tão difícil a gente admitir para uma pessoa o que a gente está sentindo. Sabe quando a gente liga para uma amiga, para uma irmã e fala: ora por mim, porque eu estou com raiva do fulano? Ora por mim, porque eu estou te mostrando aquilo em mim que não é bom, para que a gente possa melhorar. Porque para o Senhor, gente, é fácil a gente admitir, porque Ele conhece, Ele nos conhece, Ele já sabe. Mas a liderança, gente, ela exige de nós um posicionamento diário de verdade e muita humildade. Muita humildade. O Senhor, Ele nos entrega. Tudo que Ele nos entrega porque Ele tem confiança naquilo que nós vamos fazer com isso. Imagina que o Senhor entregou todas essas vidas para os pastores. Eu acredito que o Senhor conhece o coração deles. Eles estão passíveis de erro? Estão. Mas eles estão intencionalmente cobrindo os muros baixos que eles têm. Fazendo o que eles precisam fazer para quê? Para não inflamar o coração. Para que ele não venha se perder sobre isso. Então nós precisamos olhar, gente, para tudo, para corpo, para alma e para espírito da mesma maneira, da mesma forma. Porque senão nós vamos chegar a altos lugares e a gente vai se perder nesses lugares. A Fabiane passou muito tempo, gente, sendo empresária, e as pessoas falavam para mim: Fabiane, você deveria ter uma ONG. Eu falava: por quê? Porque você nunca está conversando de lucro. Você sempre está conversando as pessoas melhoraram, as pessoas se transformaram, a pessoa entrou aqui como estagiária, mudou de cargo, a pessoa fez isso. Naquela época, a Fabiane não sabia ainda muito bem qual era a montanha de influência dela que o Senhor queria que ela estivesse. E a Fabiane continuou empreendendo. Por quê, gente? Porque empreendendo era uma forma da Fabiane melhorar a vida. Mas era só uma forma dela melhorar, era só um processo. Porque o final, o Senhor ainda ia entregar para ela. Só que a Fabiane não entendia isso. Então ela operava, ela empreendia inconscientemente, já trabalhando com o propósito dela. Que era fazer o que nós estamos fazendo hoje. E eu trabalhei na empresa durante muito tempo, e depois eu saí, e o Tiago já tinha uma empresa que foi vendida para um fundo.
americano, por isso que nós mudamos para fora do Brasil, mas daí ele voltou, assumiu essa outra empresa, que na minha época era uma empresa, gente, que faturava, mas sabe aquela coisa meio estagnada? Porque não é seu propósito, é seu meio de sustento, mas não é a coisa que você foi chamada. Ele pegou, reuniu, mudou, reestruturou, reorganizou, eles estão crescendo para outro ambiente. Quando o Senhor me chamou para criar essa organização, eu sabia que o Senhor ia usar tudo que eu tinha aprendido no empreendedorismo para trabalhar com isso. Só que o Senhor, nesse processo, Ele me deu muitos acessos a pessoas que a gente olha e fala que é muito importante. Como um americano, que hoje nós temos parceria, que é o homem número 1 do mundo. E quando eu sentei para negociar com essa pessoa, as pessoas falavam assim para mim, inclusive crentes, que eram meus conselheiros. Fabiane, tudo que ele quiser fazer, você tem que fazer, porque ele é muito importante, ele é influente. Ele é o número 1 de um mundo de liderança. Só que eu não comecei a minha organização por causa do número 1 de liderança, eu comecei por causa do Senhor. Eu comecei sobre a palavra do Senhor. Eu comecei sobre os princípios que o Senhor me deu e me moldou durante muito tempo. Só que se eu não tivesse tratada, se a Fabiane não tivesse se autoliderando, Fabiane ia... Estou com o número 1 do mundo, gente. Agora eu vou ser a popstar. Agora eu vou fazer e acontecer. Agora eu vou para todos os lugares. Agora eu vou falar com todo mundo. Agora eu vou aparecer. Agora eu vou fazer vários vídeos com essa pessoa. Eu vou até esquecer do propósito que o Senhor me deu e vou entrar nas plataformas. As pessoas falam para mim, Fabiane, você não precisa mais atender os líderes sociais agora de favela. Porque você está em parceria com o John Maxwell, é o maior do mundo. Só que o Senhor me chamou para atender e fazer transformação com as pessoas da comunidade, da escola pública, com o que a gente está fazendo? Ou para fazer a parceria do John Maxwell e usar essa parceria para potencializar a Fabiane? Para que é que foi? E quando, gente, nós não estamos cuidados e nós não estamos tratados, tudo dá problema. O posicionamento do pastor dá problema, a cadeira que mudou dá problema, a luz deu problema, aquele irmão deu problema, o culto encheu, Mas quando nós lideramos a nossa vida, nós contribuímos verdadeiramente. Nós entendemos verdadeiramente o que nós precisamos fazer. Por quê? Porque a liderança funcional, ela só vai acontecer se nós estivermos curados, tratados, para que através de nós e em nós as coisas possam acontecer. Através de nós e em nós. Então imagina que se eu estou passando aqui com sujeira, eu estou remetendo sujeira. Se eu estou eu estou remetendo isso. Então todos os dias, gente, é importante que a gente olhe para isso. Que a gente olhe para a nossa casa, que a gente olhe para os nossos filhos, que a gente tenha cuidado de olhar para as emoções dos nossos filhos, para as emoções das pessoas que trabalham conosco, entender isso. Muitas vezes o meu filho fazia uma coisa e falava, é frescura. Só que, gente, pode até ser, mas até o modo da frescura eu preciso tratar com sabedoria. Porque ele pode falar isso para uma outra pessoa, que ela não vai falar que é frescura, e acolher ele de um jeito que eu não gostaria. E tudo isso está na nossa, na minha e na sua responsabilidade. Nós não fomos chamados, gente, para cuidar só de uma coisa. Nós fomos cuidados e chamados de uma forma holística, que nós temos que cuidar de tudo. E a liderança traz para nós, gente, esse encargo. A liderança traz para nós isso. Por quê? Porque se assim como eu penso, assim eu sou, a palavra de Deus diz isso. O que eu estou pensando? Qual é o potencial que eu acredito que eu tenho? O que é que eu estou almejando? O que é que eu estou desejando para o Senhor trabalhar em parceria comigo? O que realmente está vibrando aqui dentro de mim? Porque se o Senhor, gente, trabalha com aquilo que existe em nós e através de nós, e nós não estamos indo bem,
Nós não estamos felizes com a vida que nós estamos levando, com as coisas que estão acontecendo. Sim, gente, no mundo nós vamos ter aflições, tem bom ânimo. Mas o Senhor não nos chamou, gente, para aflição. A palavra fala, assim como é na terra, assim como é no céu. No céu, gente, tem aflição. No céu a gente vive passando por... Não. Então nós precisamos alinhar essa nossa vida. Nós precisamos entender se nós estamos vivendo o que nós não estamos gostando, aquilo que não é bom. Nós precisamos olhar para nós, para o nosso coração, para a nossa mente, para os nossos pensamentos e entender o porquê que nós pensamos como nós pensamos. O que serve para essa estação da nossa vida e o que não serve mais para essa estação da nossa vida. O que Deus quer trabalhar com isso? Porque sempre, gente, vai ser um processo que Deus está trabalhando para entregar para nós algo muito maior que nós. Eu tenho aprendido isso com Deus, que quando é algo que é nosso, gente, que está na nossa mão, muitas vezes não é o que o Senhor entregou para nós, porque o Senhor sempre entrega para nós algo que é maior do que nós podemos controlar. Nós temos essa expectativa, a hora que a gente viu, o Senhor entregou 5 dessa expectativa, porque os sonhos dele sempre são maiores que o nosso, mas para que sejam maiores que o nosso, nós precisamos também sonhar, nós precisamos também organizar o que nós queremos. Não podemos ter uma vida, gente, só porque a gente converteu, só porque a gente é crente, uma vida que não tem intencionalidade. Uma vida que eu olho para a minha família, eu não vejo crescimento. Uma vida que eu olho para o meu trabalho, eu não vejo crescimento. Uma vida que eu olho para a minha saúde, eu não vejo melhoras. Nós precisamos, gente, ter planos para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ter plano para a nossa área do matrimônio, para a nossa área dos filhos, para o que a gente vai crescer, o que a gente vai alcançar. O ano que vem, o outro ano, o que a gente quer. Por quê? Porque o Senhor se alegra disso. O Senhor gosta que nós possamos sonhar, porque Ele vai usar isso é combustível para Ele trabalhar. Olha, é isso que Ele deseja. Porque senão, gente, não tem porquê. Na palavra de Deus está escrito, assim como a gente pensa, assim a gente é. Não tem. Eu perguntei durante anos para Deus, falei, Senhor, como é que o Senhor se fala comigo? Como é que o Senhor fala comigo? O Senhor falou, filha, você não sabe como eu falo com você? Eu falo através da tua mentalidade. Aí eu falei, através da minha mentalidade, por quê? Ele falou, você não lembra quando você ia para... Antes de eu converter, gente. Quando você saía e ia para as festas de cavalo e todo mundo ria da tua cara? E você se achava o máximo? Você acha que quem estava com você, fazendo um horizonte diferente, para você imaginar que estava tudo bem, ao meio o caos que você vivia? Quando você ficava deitada lá no quarto do seu tio, porque você não tinha quarto, e você olhava para cima e falava, ai, eu estou viajando para os Estados Unidos, hoje eu estou na França, Paris é tão linda. O Senhor falou, você acha que eu não estava junto com você? Você acha que eu não me alegrava dessas coisas? E hoje, gente, a gente não tem sonho, a gente não tem planos, a gente não planeja as coisas, a gente não planeja crescer. A gente vai vivendo e depois a gente vai reclamando, falando, Senhor, isso não aconteceu, mas nós não estamos, gente, nem autoliderando a nossa vida e nem conseguindo transferir essa liderança para os outros, sendo exemplos para os outros. Então, o que eu quero, gente? Eu quero deixar para vocês. Nós precisamos pensar, gente, em liderança de uma forma completa. Uma liderança de corpo, uma liderança de alma, uma liderança de espírito. Uma liderança que conhece a Deus, que lê a palavra, que busca o Senhor e que ora. Mas uma liderança que pensa na hora de comer, na hora de comprar, na hora de consumir. Uma liderança que pensa nas suas emoções, o porquê que eu reajo dessa forma que eu reajo. Da onde que vem isso? Por que eu tenho essa vulnerabilidade? Por que eu tenho essa fragilidade? Por que eu sempre penso que eu sou de menos?
porquê que eu imagino que eu não sou bem-vinda nos lugares, o porquê que isso me afeta, o porquê eu acho que todo mundo é importante e eu não sou. Nós precisamos, gente, trabalhar com essas coisas com muita verdade, para que o Senhor possa trabalhar em nós e fazer aquela obra completa que Ele deseja. Completa, gente, não é uma obra pela metade. O Senhor, Ele faz a obra completa. E às vezes, muitas das vezes, nós reduzimos o Senhor e nós reduzimos a palavra por causa das experiências que a gente não vive. A gente acaba falando para nós mesmos: ah, mas isso aconteceu lá atrás na Bíblia. Mas isso aconteceu só com o fulano. Mas a mesma palavra fala: vocês farão obras ou menores? Maiores. É a palavra. A palavra, ela não volta. Quem volta sempre somos nós. Nós sempre estamos reduzindo a palavra àquelas experiências que a gente tem. E nós precisamos mudar isso como liderança. Por quê, gente? Porque Deus conta conosco. Deus conta conosco, gente, na educação. Deus conta conosco na área religiosa. Deus conta conosco nas artes. Deus conta conosco em todas as esferas de influência da nossa sociedade. Nós só vamos fazer mudança na nossa sociedade se cada um se posicionar com o seu dom e com o seu talento, junto com os princípios, junto com tudo aquilo que o Senhor é. Eu recusei durante muito tempo estar na educação, porque eu não gostava de me meter com as coisas públicas. Eu falava: não, gente, esse sistema tudo. E o Senhor falou: até quando você vai fugir? Até quando você vai fugir? Está com medo do quê? Está com medo de não resistir ao que as pessoas vão te propor, ao que as pessoas vão te fazer? Eu não, Senhor, eu não tenho. Tem canseira então? Tem preguiça? O que é? Renova, Fabiane, a tua mente. Renova a tua mente sobre isso, porque eu preciso de pessoas bem posicionadas na educação. Eu preciso de pessoas bem posicionadas aqui na igreja. Eu preciso de pessoas bem posicionadas nas artes. Eu preciso de pessoas bem posicionadas em todas as áreas da sociedade. Porque se a gente não tiver pessoas posicionadas com princípios, com valores, nada vai mudar. Porque olha o que nós estamos vivendo, gente. Liderança é uma coisa perigosa. Por quê? Porque liderança nada mais é do que influenciar as pessoas. Influenciar as pessoas. E é o que nós estamos vivendo hoje. Tem muitos pastores, gente, excelente, tem. Mas tem muitos pastores que estão perdendo a visão de liderança que serve as pessoas para estar só em cima de um palco. Nós temos pessoas dentro do governo que não lideram com princípio e com valores, e por isso nós estamos sofrendo. Nós temos uma mídia que a maioria passa só coisas que a gente não deve assistir. Por quê? Porque nós não temos pessoas posicionadas nesse lugar. Nós ouvimos muitas músicas que são ruins para os nossos ouvidos. E eu nem estou falando, gente, para a gente ouvir só música gospel. Não é isso que eu estou falando. Mas selecione o que você ouve. Veja a letra, o que está falando de verdade. Porque muitas vezes a gente está ouvindo, gente, um monte de bobeira. E nós precisamos, gente, nos posicionar como liderança no nosso trabalho, nas coisas que a gente faz como excelente. Nós precisamos, em todos os lugares que nós estamos, gente, estar cooperando com o Senhor. Porque a mudança, gente, eu sei que Deus pode fazer. Não, o Senhor pode fazer, Fabiane, infinitamente mais do que nós pensamos. Mas Ele conta conosco. Nós fomos criados para um propósito específico, eu e você. Se Ele fosse fazer algo que Ele não precisasse da nossa parceria, que Ele não quisesse que a gente estivesse envolvido, então por que da nossa criação? Qual o sentido da nossa criação se não for por Ele, para Ele? Qual o sentido que tem isso? Não tem sentido. Então, gente, nós estamos num tempo de acabou o mimimi.
Acabou que as coisas não vão dar certo. Acabou que não é pra gente. Acabou que... Ai, Fabiana, eu não consigo. Ai, não vai dar certo. Eu tentei tantas coisas e não aconteceu. Muda a sua mentalidade. Renova a tua mentalidade. Porque é para isso que o Senhor está nos chamando. Para uma renovação de mentalidade em todas as áreas da nossa vida. Aquela que já está boa, eu espero que ela... melhore muito mais, mas aquela que não está, você vai trabalhar nela de forma intencional para mudança, porque nós que somos liderança, e quando eu falo nós, gente, que somos liderança, eu considero todas as pessoas líderes, porque nós precisamos ser líderes de nós mesmos, influenciar a nossa casa de maneira positiva, influenciar a nossa comunidade de maneira positiva. Eu conheço irmãos que não conhecem nem o vizinho. Ah, eu nunca vi o meu vizinho, não converso com o meu vizinho. Eu falo, oi? Mas espera aí, você não quer fazer uma transformação no mundo? Começa pelo teu vizinho. Seja agradável com o teu vizinho, sorria para o teu vizinho. Não vai esperar chegar uma pessoa nova na igreja, uma pessoa nova... Não, começa com o que você tem. Com o seu vizinho, no seu trabalho. E tira, gente, tira tudo aquilo que você acredita que não te fortalece, tudo aquilo que você acredita que não provém do nosso Deus. Confronta os teus pensamentos. Confronta em amor. Como aconteceu comigo e com o Tiago. Confronta os teus pensamentos. Quando subir aqueles pensamentos, você fala, opa, isso aqui não é do Senhor. Senhor, por que eu estou tendo esse pensamento? O que é que o Senhor quer tratar em mim? O que é que o Senhor quer falar comigo? Ah, não, é bobeira que aconteceu na minha cabeça. Não é. Não é. Seja intencional. Eu tenho alguns amigos que falam, ai, Fabiana, desculpa, falei palavrão. Eu falo, amigo, se você disse é porque ele está residindo aí. Ninguém fala, gente, do que não tem. Ninguém tem um sentimento, gente, que não existe. Se nós estamos falando, se nós estamos pensando, é porque algo existe em nós. E Deus trabalha com esse algo. Com a nossa entrega. Deus pegou 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Então Ele pode pegar um pensamento que você tem assim, bom, tá? Estou falando um pensamento bom. Que você quer melhorar, que você quer prosperar. Mas você sempre tem esses pensamentos de paz, de alegria, de ânimo. Que o Senhor está com você, que você vai vencer. Ele pega isso e potencializa. Porque assim como eu penso, assim eu sou. Agora imagina... se parte do seu dia você só está pensando coisas que não fazem bem para você. Você está se comparando, você está se julgando, você está fazendo. Eu acabei de falar agora com o pastor quando eu estava lá dentro. Eu moro nos Estados Unidos e eu fui na igreja. E eu estava lá na igreja, tinha uma pessoa que entrou com um shortinho bem curto, gente, na igreja. E eu sempre falei, eu não sou religiosa. Não sou religiosa, eu sou uma pessoa super tranquila, eu não sou religiosa. Aí a moça estava com um shortinho bem curto na igreja assim. E na hora, gente, eu olhei para o short dela e aquilo já... sabe? Tipo assim, que absurdo, tá na casa do Senhor com shorts curto. Na hora, gente, o Espírito Santo falou assim para mim. Você sabe quem é ela? Você conhece a vida dela? Você sabe onde ela estava ontem? Hoje ela está bem melhor do que ontem. Seja você minha testemunha. Vai lá e abraça ela. Vai lá e dá uma palavra de encorajamento para ela. Porque ela ainda não me conhece. Você me conhece. Então, quanto mais te é dado, mais te será cobrado. Entendeu? Agora, permanecer na igreja 1 mês, de shortinho, 2 meses, é outra coisa, irmãos. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que Deus precisa trabalhar muitas coisas em nós, para que a gente possa alcançar aquele potencial grande que Ele tem para nós. Mas Ele trabalha, gente, em pequenas coisinhas. Coisinhas que estão aqui, coisinhas que estão aqui, coisinhas que estão guardadas aqui dentro de nós. Que se a gente for para aquele lugar que Ele deseja, e nós não estivermos com essas coisinhas tratadas, nós vamos perder o quê?
o futuro com Ele. Então, para não perder o futuro com Ele, Ele nos mantém nessa fase aqui. Sabe igual jogo de videogame? Você não passa de fase. Você não passa de fase. Por quê? Porque nós fomos criados, gente. Nós fomos influenciados por uma cultura. E o Senhor trouxe muito isso para mim quando eu mudei do país. Por quê? Fabiane, por que você pensa do jeito que você pensa? Porque você nasceu no Brasil. Se você tivesse nascido em outro lugar, você ia pensar de outra maneira. E aí nós precisamos confrontar aquelas coisas que a gente pensa e que a gente acredita. Por quê? Porque muito do que eu e você acredita, não está tudo aqui na palavra de Deus. Não é tudo da palavra de Deus. Porque nós guardamos sentimentos e coisas em nós que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus só tem coisas para nós que são o quê? Boas. Alguém já viu aqui na palavra de Deus que eles estavam com raiva, e eles estavam invejando, e eles estavam fazendo. Essas coisas, gente, são coisas que nós precisamos entender de onde elas vieram. E está tudo bem, só que é um trabalho que nós temos que fazer diariamente, para que o Senhor possa realmente entregar para nós a boa, perfeita e agradável vontade dEle sobre tudo. Então, gente, se eu posso deixar uma palavra para vocês guardarem no coração, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes de vida. É sobre isso, gente, é sobre isso. E não adianta nós pensarmos diferente. Às vezes a gente fala, nossa, mas aquela pessoa nem é crente e está tão próspera. E eu falei para o pastor também, vai muita gente próspera, gente, para o inferno. E vai muita gente não próspera para o inferno também. Tem muita gente hoje, gente, usando os princípios da palavra de Deus para prosperar. E está tudo bem. Porque a palavra de Deus, ela não mente, ela não volta vazia. Só que o final, se tudo que eu e você não apontarmos, tudo que nós fizermos no final, não apontar para quem é Cristo, nós vamos para o inferno com a vida extraordinária. Porque nós vivemos para Ele. Então tudo que nós temos glorifica a Ele. Seja nosso corpo, seja nossa finança, seja o nosso relacionamento, seja tudo, glorifica a Ele. Entende? Então nós não temos que olhar para aquela outra pessoa e falar, mas ele nem é crente. E as coisas para ele funcionam. Para você também funciona, mas a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o olho dele e colocar o olho em Cristo. A primeira coisa que você tem que fazer é renovar sua mentalidade sobre Ele e olhar para Jesus. Porque se nós fizermos, gente, essa pequena lição de casa, o Senhor sabe que nós vamos avançar. Porque se nós não fizermos essa lição de casa, sabe o que vai acontecer? Quando a gente começar também a ficar um pouquinho grande, nós vamos se unir com quem é grande. E nós vamos conversar só com os grandes. E daí, talvez esse grande, ele não esteja nos mesmos princípios e nos mesmos valores que o Senhor nos levantou, que o Senhor nos prosperou. Uma vez, uma pessoa falou, Fabiane, a gente está fazendo um trabalho e uma pessoa quer uma propina. Aí eu falei, quê? Como assim propina? Aqui a gente não paga propina para ninguém. Um irmão crente. Fabiane, deixa eu te falar uma coisa. Você é muito ortodoxa. Deixa eu te falar, nós vamos para o Rio de Janeiro. Quem paga mais caro vai de avião. Quem paga mais barato vai de ônibus. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, você está fazendo uma comparação totalmente fora de contexto. Você está falando para mim que eu vou violar as regras, que eu vou pagar propina para alguém para liberar uma coisa para mim, e você está comparando com quem vai de ônibus e quem vai de avião. E o irmão era crente, gente. Falava-se para mim que era. Só que não adianta você falar e não viver. Entende? Por quê? Porque às vezes a gente pede um aconselhamento de uma pessoa que não está vivendo realmente, não está liderando realmente como a palavra está falando. A liderança é servidora. Nós temos que honrar o pastor, nós temos que honrar a pastora. Sim, nós temos que honrar. Mas nós não podemos adorar, nós não podemos mudar o foco.
A gente não pode ir num show de banda gospel e ficar gritando, Maverick City! Nós estamos lá, gente, para prestar um culto ao Senhor. Eles são instrumentos também do Senhor. E todas essas coisas, gente, é uma forma de pensar. Muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas caem porque nós mesmos temos posicionamento errado. Nós adoramos os líderes em vez de adorar somente a Deus. E aí, como eles não estão ainda curados, não estão tratados, eles ainda estão trabalhando com coisas que são naturais, como nós, com o ego, com a vaidade, com tudo isso. A gente colabora para a queda. A gente colabora. Então, nós não podemos, gente, fazer isso. Nós precisamos tratar essas coisas, porque todos nós temos. Todos nós temos. Quando eu vi que a igreja era grande, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Me deu um frio na barriga. Aí o Senhor me disse, sabe o quê? Tá com vergonha de envergonhar o teu nome ou o meu nome? É o nome de quem que você está com vergonha de envergonhar? O teu ou o meu? Daí eu falei, é o teu, né, Senhor? Porque todas as coisas são para ti. Mas quando a gente trabalha todo dia no confronto, gente, em amor, a gente tem uma vida mais, certinha. A gente tem uma vida mais alinhadinha, porque nós estamos abertos. E qual que é a coisa natural? A coisa natural é a gente querer performar. E eu vou falar para vocês, o Senhor me deu um texto aqui, todo lindo. Honre os pastores, que eu nem falei para vocês. Honre os pastores. Falem para eles que eles foram chamados com o dom da palavra. Eles são cheios da palavra. Você vai entregar aquilo que eu tenho entregue para você, que é a tua montanha. Eu tenho entregado para você, Fabiane, autoliderança. Eu tenho entregado para você liderança. Então não queira se comparar e subir na montanha dos pastores. Não queira performar. Eu não te chamei para performar. Eu te chamei para abrir a boca e para falar das coisas que eu tenho falado com você, das coisas que eu tenho vivido na tua vida, nas coisas que as pessoas vão poder conferir na tua vida que você foi bem. Porque se você for conferir se a minha autoliderança é boa, eu acredito que você vai ter referências boas. Se você for conferir com as pessoas que trabalham comigo, que estão comigo, que me veem se a minha liderança é boa, eu acredito que eles vão falar que é boa. Eu estou com a Juliana que às vezes dá uns probleminha, mas ela vai falar que é boa. Entende, gente? Porque nós precisamos ser bons naquilo que o Senhor nos chamou. E não querer ser bom naquilo que o Senhor não nos chamou. E para isso também, nós precisamos de muita humildade. Nós precisamos trabalhar com muita verdade. Porque nós não fomos chamados, gente, para performar em nada. O Senhor é suficiente para nós em todas as coisas. Nós fomos chamados para servir aquele que nos criou com excelência. É somente isso que Ele espera de nós. Que eu e você sejamos filhos. Filhos. O Senhor não fica impressionado com o trabalho que eu estou fazendo. Ele não está impressionado porque eu estou aqui falando com vocês. Nossa, Fabiane me impressionou. A gente não impressiona o Senhor, entende? A gente não impressiona Ele. Como a gente não precisa impressionar, ninguém. A gente só precisa trabalhar com os dons e com os talentos que o Senhor nos deu. Então, gente, que eu e você possamos entender qual que é o nosso chamado. Para onde que você foi chamado aqui? Porque todas essas áreas, gente, são as áreas que influenciam a nossa sociedade. Para onde você foi chamado? O pastor foi chamado para a religião, para a educação. O que é religião e educação, gente? Querendo ou não, ele está fazendo uma educação com vocês aqui. Uma educação espiritual. Que ele pode ir para outras áreas também. Mas ele tem esse chamado. Do quê? De educar. Quando nós estamos aqui, ensinando, sendo mestres da palavra, nós estamos educando as pessoas sobre a palavra.
Então, essas montanhas são dele. Amanhã, ele não adianta querer ir para a montanha do governo, achar que ele vai, de repente, se candidatar, continuar pastor. Pode acontecer, gente, pode acontecer, mas não é a montanha dele, não foi para isso que o Senhor o chamou. Tanto que a minha montanha começou sendo dos negócios, porque era a medida que eu tinha para me autoliderar. Só que a minha montanha é a educação. Por quê? Porque nos negócios eu sempre procurei educar as pessoas. Eu sempre procurei pegar as pessoas que nunca tinham trabalhado para dar o primeiro emprego. Meu coração sempre estava voltado para isso, inconscientemente. Hoje eu entendo perfeitamente que a montanha dos negócios é muito mais do meu marido do que minha. Ele tem as práticas de negócio, ele gosta disso, mas quando ele precisa de um aconselhamento, do confronto em amor, de falar com outra pessoa, ele vem para mim e fala: Fabi, me ajuda nisso. O que também precisou de muita verdade e humildade, porque às vezes a gente pensa que a gente é suficiente para tudo. Já que eu tenho um negócio, eu vou fazer tudo, eu mando em tudo, aquela pessoa não. Nós precisamos, gente, respeitar o dom que o Senhor deu para cada um. Porque quando a gente entende o nosso chamado, a gente trabalha sobre esse chamado e prospera. Que eu e você, gente, podemos prosperar na área de influência que o Senhor nos chamou. Que a gente não se distraia dessa área, que a gente viva com verdade, que a gente viva com humildade. Que nós possamos todos os dias analisar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos vão se converter naquilo que a gente fala, naquilo que a gente sente, e tudo isso vai virar aquilo que a gente faz. Então que a gente tenha pensamentos bons, pensamentos de paz. Quando isso não acontecer, que a gente confronte os nossos pensamentos, que a gente entregue os nossos pensamentos cativos para Deus e que a gente substitua esses pensamentos por aquilo que está na palavra de Deus, porque só assim que nós vamos prosperar. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, guarde a vida de vocês e que juntos nós possamos influenciar todas as áreas da nossa sociedade, que é para isso que o Senhor conta conosco. Chamado e reinado em todas as áreas, não é em uma, é em todas. Nós estamos aqui, muita gente, e eu tenho certeza que cada um aqui tem a sua área. E se não tem, você começa a pensar agora e trabalhar intencionalmente sobre ela, porque o Senhor conta conosco. Obrigada, gente. Glória a Deus. Fabi, fica aí para a gente orar. Se coloca de pé. Vamos orar pela Fabi. Tiagão, vem cá também. Vem cá para a gente orar por vocês. Quantos foram abençoados, digam glória a Deus. Está desligado aqui, ó. Liga aqui para mim. Está desligado. Não está saindo aqui? Oxe. Glória a Deus. Vem cá, Tiagão. Vem cá. Fabi, Deus abençoe. Que o Senhor continue guardando a sua casa, a sua família. Que o Senhor continue dando. Fala um pouco também sobre o projeto. Fala aí sobre. Fala aí, pode falar, Fabi. Bom, gente, hoje. O slide o quê? Bom, hoje nós estamos, gente, impactando todo o Brasil. Nós começamos com as favelas, nós levantamos muitos líderes sociais dentro das comunidades do Brasil. Nós estamos entregando educação socioemocional com princípios de valor e de liderança. Nós já formamos 4.500 líderes adultos. O ano passado nós alcançamos 40 mil crianças. Esse ano a gente já está para mais de 100 mil crianças. E nós estamos trabalhando naquilo que o Senhor nos entregou. Essa é uma ferramenta que o Senhor nos entregou poderosa, eu creio, para transformação, para tudo aquilo que Ele deseja fazer com a nossa juventude, para a honra e para a glória do nome dEle. Então, gente, conheça, curta, compartilhe, porque nós precisamos, né? Eu costumo falar que eu não quero qualquer dinheiro e eu não quero qualquer pessoa, porque a gente não se envolve com qualquer coisa. Nós queremos estar sempre unido, amarrado com aquelas pessoas que têm princípios e valores bem definidos como nós. Tá bom? Então, conheça a nossa fundação, é importante. Muito obrigada. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Vem cá, Fabi. Vem cá. Chorar por vocês. Ô pastor, por favor.
Daqui 2 anos, vou voltar, profetizei na tua vida, com uma escola da igreja, hein? O Brasil precisa de escolas com a igreja junto. Tiagão, eu tô tomando posse nisso. Não, eu tava contando para eles. É sério, o Senhor tem me cobrado já faz um tempo já. E ontem o Senhor me levou num lugar. E a pessoa, o proprietário, falou assim: só quero uma escola, cara. Você não pensa em abrir uma escola com a igreja? Eu falei: rapaz do céu. Aí eu tô... Aí ganhou uns livros de educação, de 4º a 9º ano. Toma. Glória a Deus. Mas é algo que arde no nosso coração, né? A gente tem muitos projetos. Fabi, Tiago, obrigado por inspirar a nossa vida. Obrigado de verdade por tudo que vocês vieram. Nós aprendemos, né, em tão pouco tempo, a respeitar o que vocês carregam. Que o Senhor continue guardando a sua casa, guardando o coração de vocês. E tudo que vocês fizerem, vá bem, porque essa é a vontade de Deus. Vamos orar para eles? Estenda as mãos. Pai, obrigado por essa família. Obrigado por esse lar que o Senhor tem levantado, Deus, não somente no Brasil, mas fora do Brasil, ó Deus. E eu sei que não é promover um nome, mas é promover, ó Deus, o teu nome através da vida dos teus filhos. Aquilo que eles fizerem, aonde eles colocarem as suas mãos, aonde eles tocarem, ó Deus, a planta dos pés, ali a tua graça, a tua presença permaneça sobre a vida deles e através da vida deles. Que alianças que os céus têm preparado, ó Deus, sejam colocadas de frente aos teus filhos. E que esse projeto, ó Deus, aquilo que nasceu no teu coração, mas, ó Deus, pela misericórdia e pela graça, o Senhor tem confiado na mão dessa família, continue crescendo e prosperando, e alcançando através do princípio da tua palavra, dos ensinamentos, ó Deus, aquilo que o Senhor não negocia, permaneça, ó Deus, sobre esse projeto. E, ó Deus, nós oramos para que isso avance cada dia mais, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por tudo que nós ouvimos, obrigado pelas experiências compartilhadas, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel em nossas vidas, e essa é a nossa oração de agradecimento. Nós sabemos, ó Deus, que ainda há muito trabalho nesses dias para os teus filhos. Continua guardando eles, continua guardando a casa deles, os filhos deles, ó Pai, sejam agora alcançados por essa graça, por esse poder, por esse amor a qual o Senhor tem sobre as nossas vidas. Muito obrigado por essa noite, ó Deus, nós te louvamos em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Gente, pode pegar. Muito obrigado, tá? Obrigado pela visita de vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela visita de vocês. Que Deus abençoe. Pastor Júlio, obrigado por estar aqui hoje. Stefan, Tauan, Deus abençoe. Sigam eles nas redes sociais. Gente, você sabe que Deus está fazendo a obra aqui, né? O Dudu foi no nutricionista hoje. Quando falou de alma, corpo, espírito, falou assim: Deus está fazendo a obra, Jesus. Mas você sabe que eu estava ouvindo aqui algo que a Fabi estava falando. E é muito interessante, principalmente algo relacionado à próxima geração. Eu vou encerrar, pode ficar de pé. Vocês sabem que uma das maiores igrejas do mundo, a igreja lá na Coreia do Sul, ela se tornou por muito tempo uma grande, muito relevante, a igreja de Paul Yang-cho. E eles cometeram no decorrer da sua caminhada uma grande fatalidade, que hoje deixou de ser uma igreja. Hoje ela tem um templo, mega templo, mas ela não tem tantas pessoas alcançadas. Por quê? Olha que interessante isso. Eles deixaram de comunicar-se com uma geração. E esse é o grande problema da igreja. A igreja, ela não pode deixar de comunicar com a geração que está vindo. Então as pessoas, às vezes, elas não têm noção de que existe uma geração de jovens e adolescentes que precisam ter referências. E nós, líderes, nós precisamos chamar essa referência. Isso não cabe o papel somente do pastor César, da pastora Carla, e jogar só essa batata quente nas nossas mãos e dizer: pastor, essa é a responsabilidade só de vocês. Não, é a responsabilidade de cada um. Cada um de nós temos uma responsabilidade hoje. E essa responsabilidade é de que pessoas olhem para nós, pessoas enxerguem em nós esse amor de Cristo, esse evangelho que seja transparente na nossa caminhada. E nós precisamos, escute isso, continuar falando com essa geração. Porque se nós não nos comunicarmos com essa geração que está atrás de nós, o mundo vai comunicar. O mundo vai atrair eles. Você pode ter certeza, o mundo tem
muitos atrativos. Então que nós possamos ser uma igreja, não somente uma igreja relevante em números, mas relevante em posicionamentos de homens e mulheres de Deus, que faça a diferença, principalmente quando nós saímos por essas portas, que possamos fazer a diferença na cidade de Piracicaba, que o bairro onde você mora seja impactado pela presença de Deus, que o teu trabalho seja impactado. Eu falo sempre nas escolas, tem adolescente jovem que fala para mim: pastor, eu vou na faculdade e agora eu vou revolucionar a faculdade. Eu falo assim: seu irmão, se sair crente lá, já é um grande testemunho, glória a Deus por isso. Mas é a verdade, que você possa impactar, sendo quem você é, homem e mulher de Deus, aonde Deus te colocou, amém? Por isso, glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai. Domingo temos a ceia. Amanhã, Deus, temos um encontro de solteiros. Tem adolescente, tem jovens. Ó Deus, tem a Tua presença que se manifesta através das nossas vidas. Muito obrigado. Leva-nos debaixo da Tua bênção, da Tua proteção. Guarda a nossa vida. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e bendita comunhão e consolação do Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje para todos sempre. Levanta a mão bem alto, dá um tchau, pastor. Deus abençoe, vão em paz, em nome de Jesus.